Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. O Vale Entrevista recebe hoje o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Confira. Felício, começando, o senhor disse que São José era o seu exemplo a apresentar ao Estado. Quais pontos da cidade o senhor pretende usar como vitrine na eventual campanha? Olha, são algumas ações que nós realizamos em São José que podem ser reproduzidas a nível estadual. Uma delas é usar o método construtivo utilizado no Hospital de Retaguarda para construir creches e outras unidades, mas principalmente creches, para que a gente possa ajudar os municípios a zerarem a fila de creche com esse tipo de construção em tempo rápido. Eu fui numa inauguração recentemente numa creche em Taubaté, demorou 5 anos para ficar pronto. Então, isso não, né? A criança que precisava da creche não precisa mais. Não vou dizer em 35 dias, mas em 6 meses é possível fazer obras com essa metodologia. Então, essa é uma das questões. Segundo, a própria eletromobilidade. É uma questão importante que deve ser incluída na pauta do governo estadual, tanto principalmente para os veículos de transporte, né? O transporte público. Terceiro, a integração das forças de segurança e as tecnologias para o combate ao crime. Isso nós implementamos em São José e obtivemos melhores indicadores dos últimos 20 anos. Então isso pode ser reproduzido em nível estadual, tanto as câmeras com inteligência, quanto a integração em si das forças de segurança. Esses são alguns pontos. O projeto Observa, que é para cuidar do meio ambiente, com fotografia de toda a cidade, mostrando as áreas de risco, com ocupações. No estado a gente pode fazer isso, disponibilizar para os municípios, mas uma contratação pelo estado. Então são algumas ações como essas que de pronto eu posso dizer que podem ser reproduzidas para todo o estado. A princípio são essas ações. Perfeito. Falando um pouco dessas vitrines, né? Algumas delas que o senhor acabou de citar, como o caso dos ônibus 100% elétricos, da eletromobilidade, ainda não ficaram prontas aqui em São José, como é o caso dos ônibus e também da linha verde. O que causou o atraso desses projetos? O ônibus elétrico já é realidade, já transportou, aliás, no mês passado, recorde de passageiros e já está operando. A única cidade que opera regularmente uma linha com um conjunto de veículos. É uma linha piloto, de fato, e existe uma obra que é a linha verde. A única diferença é que eles vão trocar de lugar para operar, né, com mais tecnologia e mais serviços. Então essa é uma. E segunda é a troca de toda a frota, essa sim, aliás, amanhã, né, não sei se isso vai hoje, mas se não for, no dia 11, nós temos então a licitação para a frota, 100% da frota elétrica no transporte público, que já vai virar realidade. É natural que iniciativas inovadoras sempre acabem gerando conflitos jurídicos, técnicos e acabem postergando um pouco suas implantações. Mas o importante é que a gente consegue fazer de fato, como fizemos com várias iniciativas e também com o sistema de transporte público. Perfeito. Falando da segurança, São José tem um dos melhores índices de segurança do estado, mesmo na região mais violenta do estado. O senhor já citou alguns pontos que levam a isso. O que mais a gente pode englobar aí nesse meio de segurança? Aliás, esse é um sistema que demorou 2 anos além do que deveria para ser implantado. Tem muito a ver com o que você acabou de dizer, né? Questionamentos na justiça, Tribunal de Contas, a gente comprovar essa forma diferente de contratação. A alteração começa na forma de contratar. As câmeras não são da prefeitura, é um serviço que inclui as câmeras, a rede, a central de monitoramento, tudo contratado como serviço. Isso já é uma grande inovação. E isso pode, de fato, melhorar a segurança pública do Estado com a integração das forças de segurança. Nós tínhamos aqui o comandante do batalhão da polícia que não conhecia o delegado seccional. Então era hora de deixar as vaidades de lado, juntar todo mundo. São José Unida, o Estado incentivando os municípios a integrar suas forças de segurança, um grande exemplo. Segundo, a tecnologia, câmeras, 30 mil câmeras que nós pretendemos implantar em todo o estado de São Paulo. Terceiro, valorização dos homens e mulheres das forças de segurança com aumento do salário inicial. Quarto, equipar e melhorar a infraestrutura da Polícia Civil, que foi sucateada ao longo dos últimos anos. Perfeito. Falando ainda de São José, o seu sucessor, o Anderson, enfrenta uma certa resistência para a aprovação de alguns projetos, principalmente aqueles que tratam da Previdência e também de outras questões aí sobre os servidores. O senhor acredita que existe algum erro na condução dessas medidas? Não, na verdade isso já estava acontecendo antes de eu sair, né? O que existia é alguma discussão pontual de alguns vereadores que não querem fazer com que a cidade tenha as mesmas regras e leis
que hoje são aplicados ao governo federal, ao governo estadual, e existe uma resistência de parte dos servidores, que é natural. A gente compreende, mas está na etapa final. Eu acredito que ao longo dessa semana isso já vai ter sido concretizado de acordo com o que havia sido planejado e da forma correta para atender a grande maioria da população. Ser governante de um estado, de uma cidade ou de um país é sempre optar pela maioria. Entender as solicitações dos grupos organizados, que faz parte da sociedade civil organizada ou de determinadas categorias, mas acima de tudo tomar decisões que beneficiem a maioria da população. Perfeito. Falando agora de pesquisas eleitorais. As pesquisas mostram que sua candidatura está variando dentro da margem de erro entre 0 para 5 pontos percentuais. Como você está classificando essas situações? Olha, a pesquisa correta para a gente avaliar é a pesquisa espontânea nesse momento. E a gente percebe no estado de São Paulo um cenário aberto, mais aberto dos últimos 30 anos. 74% da população, na pesquisa espontânea, não sabem quem votar. 20% aponta que votaria 15%, que votaria branco nulo. E o primeiro candidato que aparece por volta de 5%. Portanto, é uma eleição aberta, diferente do cenário federal, né? Aliás, até do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista da sensibilidade das pessoas. Eu vejo muito o cenário federal com as pessoas já consolidadas, os votos na espontânea cristalizados, entre Lula e Bolsonaro, 35% um, 30% o outro, mas muita gente que diz o seguinte: eu estou votando em um porque eu não tenho uma nova opção, eu estou votando no outro porque eu não tenho uma nova opção. No estado de São Paulo existe uma opção real, com experiência, aqui mais especificamente alguém do Vale do Paraíba, que conhece também nossa região, para poder romper com essa polarização. Então o estado de São Paulo está numa situação diferente e tem uma via viável para fazer uma boa campanha e, mais do que isso, uma boa gestão. Falando exatamente dessa polarização e também dos apoios. Na disputa aqui do estado nós temos, por exemplo, o Haddad apoiado por Lula, Tarcísio de Freitas por Bolsonaro, Rodrigo Garcia herda o estado de João Dória. Felício Ramute busca ou é apoiado por quem? Pela nova via, pelas pessoas, esse é o trabalho. Aliás, é um trabalho que a gente já tem feito na campanha. Eu sempre digo que como você faz campanha, você governa. Nós estamos fazendo campanha voltado para as pessoas. Existe hoje o governo usando todo o peso da caneta, liberando recursos para prefeitos, enfim, para cidades, e a gente conversa com as pessoas. A gente sabe até da situação difícil do prefeito em receber outro candidato, depois podem cortar a verba dele, e nós não queremos atrapalhar a vida de nenhuma cidade, muito pelo contrário. Ainda que, vocês sabem bem, esse é o ano estadual da inauguração da Pedra Fundamental. Aqui na região a gente viu Pedra Fundamental do Hospital Regional de Cruzeiro, Pedra Fundamental lá em Franca, eu fui também no mesmo hospital, lá prometido para Franca também. Então a gente tem que tomar cuidado com essas falsas promessas de ano eleitoral. Mas nós queremos fazer a campanha para as pessoas e ser reconhecido como uma boa via para o estado de São Paulo, que está preocupada não em direita, esquerda, ideologia, apoios, mas em melhorar a vida das pessoas. O senhor acredita que assim o senhor conseguirá se tornar mais conhecido para o eleitor do estado? É com esse discurso e com esta prática que nós vamos fazer a nossa pré-campanha e campanha. E ao longo desse período, desse caminho, as pessoas vão conhecendo mais como eu penso, o que nós já conseguimos entregar aqui em São José dos Campos como gestor público e o nosso jeito de fazer política. Ainda sobre política, o seu partido, o PSD, ainda não apresentou um candidato nas eleições presidenciais, ou ainda também não manifestou apoio a outro candidato. Com esse cenário do jeito que está, como será o apoio estadual dentro do PSD? Não apresentará candidato a candidatura ao governo federal, liberou os seus filiados e candidatos a apoiarem quem quiser manifestar seus votos no momento que eles julgarem necessário. Eu continuo buscando uma nova via, né, nesse cenário hoje polarizado do governo federal, e assim que tiver definido o cenário eu vou poder fazer a minha escolha, e depois no segundo turno é opção. Primeiro turno é escolha, a gente escolhe aquele que tem mais a ver com aquilo que a gente acredita, com o nosso jeito de fazer política e gestão. E no segundo turno sobram dois, aí a gente tem que fazer uma opção por um ou por outro. Então essa é a minha posição para o governo federal. No governo estadual, como eu disse, o cenário é aberto e o PSD tem o candidato que sou eu para apoiar. Então os nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal, tem um bom candidato para apoiar, que sou eu.
nesse momento que o senhor falou de escolha, o Felício Ramute já tem uma escolha a apoio no presidenciável? Não, aguardo ainda o cenário que está ainda se formando, talvez surjam novos nomes. Por exemplo, de repente surge Eduardo Leite, eu já apoiei ele no PSDB, apoiei no PSD para vir para o PSD. Seria uma incoerência se eu não o apoiasse como candidato a presidente da República. Portanto, eu preciso aguardar o cenário para depois tomar minha decisão em relação à escolha e aí divulgá-la. O senhor acredita que Eduardo Leite tem boas características para um presidente, por Eu exemplo? acreditava que sim, né? Mas infelizmente não ganhou as prévias no PSDB e depois ele não tomou a decisão de migrar para o PSD para ser o candidato à presidência da República. A gente lamenta, acho que nesse momento o país perde, mas agora estou atento para as novas possibilidades para sair dessa polarização. Falando exatamente do seu ex-partido, o senhor saiu aí no começo do ano do PSDB alegando exatamente faltas de oportunidades do diretório do partido, nas eleições, da cúpula do partido, perdão, nas eleições desse ano e também para as próximas. Como é que o senhor avalia essa mudança e principalmente sua relação com ex-aliados? Olha, a relação local é boa, né, em relação aos ex-aliados e também eu tive agora, por exemplo, em Ribeirão Preto, me reuni com o prefeito de Ribeirão, tive a oportunidade de conversar com ele, a gente mantém uma relação cordial, nesse momento ele tem um candidato a apoiar, eu, outro candidato, também o governador João Dória, minhas críticas não são a pessoa física, eu não sou aquele político que associa defeito algum da pessoa, a candidatura, ou uma condição de uma roupa que usa, ou de um dedo que não tem, né? Isso você nunca vai escutar da minha parte ligado a qualquer tipo de crítica. A gente sempre quer fazer a boa política, portanto as nossas críticas são à gestão e ao jeito de fazer política e gestão, não a pessoa física dos nossos candidatos ou até mesmo dos nossos adversários. É isso que nós vamos fazer nessa campanha, uma campanha de alto nível, baseada em propostas. Claro, a gente não tem ingenuidade de saber de achar que não vai haver embates. Embates haverão, mas eles devem ter como regra o respeito às pessoas. Perfeito, então, para a gente fechar sobre a sua chapa, já existe a definição de um vice ou pelo menos de um perfil dessa pessoa que deve ser seu vice? Não, ainda não existe, nós estamos conversando com alguns partidos para poder compor esta possibilidade, não só vice, também candidato ao Senado, que nós temos a vaga aberta por enquanto, então as decisões dentro do partido e também com a possibilidade de aproximação de novos partidos para compor a nossa chapa ao governo estadual. Essa expectativa ainda, essa definição ainda está aberta e deve permanecer assim ao longo dos próximos 30 dias, que é onde o cenário começa a se consolidar, se cristalizar e a gente pode de fato apontar com uma chapa ou com um partido aliado ou com uma chapa única mesmo, só do PSD, mas com um time de qualidade, tanto a vice quanto candidato ao Senado. Perfeito, obrigado, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, parabenizar o Vale por esse ciclo de entrevistas em relação às pré-campanhas ao governo do Estado de São Paulo. O Vale Entrevista recebeu hoje o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Para mais informações, acesse ovale.com.br.